E mais um para a estatística. Caixa eletrônico é explodido em Sobradinho, terceiro consecutivo esta semana. Tarifaço, Justiça entende que cobrança é abusiva e suspende aumento de 40% na conta de água. Renan versus Supremo, Corte decide hoje sobre afastamento, um dia depois do presidente do Senado se negar a sair do cargo. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a família da estudante que foi impedida de usar um aparelho auditivo na prova do PAS da UNB vai recorrer à justiça. A jovem tem uma deficiência e fez o pedido de atendimento especial à banca responsável, mas foi proibida de usar o aparelho no fim de semana. O CESP nega o recebimento do laudo. No meio dessa confusão, a prejudicada foi a jovem estudante. Brenda tem 17 anos. Nasceu com má formação das orelhas. Como consequência, teve perda moderada da audição de um lado e perda severa de outro. Para ouvir, precisa de um aparelho que usa quase toda hora, só tira para dormir. A estudante, que terminou o segundo ano do ensino médio, sonha em ser veterinária. Aplicada, fez as provas do programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, mas não acha que tenha se saído bem neste último fim de semana, porque foi obrigada a retirar o aparelho auditivo. Eu cheguei na sala, ele foi comigo para ver se eu ia colocar o aparelho no saquinho mesmo. Aí ele gritou comigo se eu não colocasse o aparelho dentro do saquinho. Aí eu só fiquei chorando, sem entender nada, eu não ouço nada sem o aparelho. Aí eu fui lá fazer a prova, aí eu tive que fazer, senão eu ia perder o ano que vem. Quando fez a inscrição em setembro, Brenda pediu atendimento especial. Ao verificar o site do CESP, ela entendeu que o pedido havia sido aceito. Quando eu chegasse lá, eu pensava que eu ia entrar com o meu aparelho. Não, veio essa surpresa. Por meio de nota, o CESP informou que não aceitou o pedido de atendimento especial da Brenda, porque o laudo médico apresentado tinha mais de 12 meses. Aí eu pergunto para a mãe, né? Por que vocês apresentaram esse laudo? Porque na prova passada foi com esse e não falaram nada. E ela fez a prova dela tranquila e esse ano eles barraram ela. Em nota, a Sebrasp, contratada pelo CESP para realizar a prova, disse que a leitura completa dos editais da seleção é de suma importância para que os candidatos compreendam as regras às quais todos estão sujeitos. Completou ainda que nesta última edição do PAS, realizou 227 atendimentos especiais, deferidos após cumprirem todas as normas dos editais. A gente vai procurar o direito da gente para não continuar assim. É um caso agora que vai parar na justiça, Cláudio Humberto. É, mais um caso de insensibilidade de uma burocracia muito bem paga e burra como uma porta. Imagina se essa menina, viram aí, essa menina estava com intenção, ou estava mal intencionada para o uso da prótese auditiva, do aparelho auditivo. Ora, que insensibilidade, que burrice, que estupidez que nós vivemos no dia a dia aqui, que a população é submetida a uma burocracia absolutamente irracional, que não consegue nem sequer chegar à conclusão de que assim, o laudo tinha mais de 12 meses. Os senhores cavalões aí do CESP e não sei de mais onde, olhe para essa jovem, você acha mesmo que em 12 meses a situação dela alteraria? Você sabia, caro telespectador, caro telespectadora, que, por exemplo, acesso a pessoas portadoras de deficiência, por exemplo, uma pessoa que não tem uma perna e por isso é beneficiada por alguma está no estatuto, né? Está na lei de benefícios, essa pessoa tem que provar a cada ano ou a cada 2 anos que continua sem a perna. Né? Essa é a burocracia brasileira, muito bem paga, muito bem posta, mas insensível e burra como uma porta. E mais uma etapa do caso Vilela teve fim ontem à noite. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou Paulo Cardoso Santana a 62 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado no apartamento da 113 Sul, em agosto de 2009.
a Justiça entendeu que o réu foi um dos responsáveis por esfaquear o casal José Guilherme Vilela e Maria Carvalho Vilela e a funcionária da família Francisca Nascimento da Silva. Ele não pode mais recorrer em liberdade. O julgamento começou na tarde da última segunda-feira. Paulo Cardoso Santana foi acusado de participar do crime triplamente qualificado que resultou na morte de José Guilherme Vilela, da mulher dele, Maria Carvalho Vilela, e da funcionária do casal Francisca Nascimento da Silva. Durante a leitura da sentença, o juiz ressaltou que o crime foi cruel e monstruoso. O réu é sobrinho do porteiro do prédio onde o casal morava. Outras 3 pessoas foram julgadas pelo triplo homicídio. O ex-porteiro do prédio, Leonardo Campos Alves, e Francisco Mairlon Barros Aguiar. Eles foram condenados em 2012 a penas de 60 e 55 anos de prisão, respectivamente. A filha do casal, Adriana Vilela, ainda guarda recursos sem previsão para o julgamento. O Superior Tribunal de Justiça confirmou nesta terça-feira a decisão que suspende a tramitação de 10 processos contra o ex-governador do DF, José Roberto Arruda. O andamento dos inquéritos do caso, que ficou conhecido como Mensalão do DEM, só podem ser retomados depois da perícia do equipamento usado pelo delator do escândalo, Durval Barbosa, para gravar as conversas que embasaram as denúncias contra Arruda na Operação Caixa de Pandora. No recurso, a defesa do ex-governador alegava a suspeição do magistrado que instruiu o processo e pedia a anulação do caso. Conversas entre juízes e promotores poderiam ter influenciado as decisões de 2009 para cá, quando o escândalo de pagamento de propina a parlamentares foi descoberto. Agora, será que teremos uma reviravolta no caso? Olha, não se sabe ainda, né? O fato é que tudo isso aconteceu, minha gente. O detalhe é o seguinte, há muito tempo que a defesa dos acusados na Caixa de Pandora vem requerendo a perícia dos vídeos apresentados pelo delator e também a perícia do equipamento que foi usado para editar o vídeo ou para, enfim, ou para replicá-lo, etc. E, curiosamente, a Justiça vem, o juiz singular, vem negando essa perícia, né? Até que, em algum momento, ele concordou com a perícia, autorizou finalmente a perícia, mas depois revogou essa autorização depois de uma conversa informal com integrantes do Ministério Público. Foi exatamente essa conversa informal do juiz com integrantes do Ministério Público que levou a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, aliás, a decidir por determinar a realização dessa perícia. O que pode acontecer, eventualmente, se a perícia levar a perícia pode comprovar que tudo está normal, que não houve nenhum tipo de manipulação e que os vídeos devem ser aceitos como prova. Mas pode anular essa prova também. Mas há outras provas que certamente foram colhidas ao longo do processo pelos investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e do Distrito Federal e Territórios e, portanto, não é certo que essa decisão venha a provocar, por exemplo, a anulação total do processo. Mas é uma derrota importantíssima do Ministério Público. E o Supremo deve decidir hoje se mantém ou derruba o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A decisão individual do ministro Marco Aurélio Mello foi recusada pelo senador, o que gerou uma crise entre os poderes. Quem traz detalhes ao vivo é Renata Dourado, já está com a gente aqui. Grande expectativa, né, Renata? A sessão começando daqui a pouco às 2h e pode surgir uma surpresa aí, será? Boa tarde. Pois é, né, Rodrigo? Hoje em dia é difícil, né, nesse universo político, seja na Câmara, no Senado, no Planalto, é difícil você dizer o que vai acontecer, até porque a gente vivencia cada dia com um capítulo surpreendente, né? Então, realmente é meio complicado. O próprio ministro falou que Renan Calheiros deve ser derrotado aí, com a derrota acachapante, segundo aí as próprias palavras dele. Então, o que se espera é que, de fato, os ministros do Supremo sigam aí essa linha do ministro Marco Aurélio Mello e, de fato, determinem o afastamento de Renan Calheiros do cargo. Vamos realmente ver a sessão, como você bem disse, está marcada para as 2h da tarde. O fato é que Renan Calheiros não quis seguir essa linha aí. Olha só, neste momento agora, nós vamos ao vivo porque o Jorge Viana, que é quem vai assumir a presidência caso o Supremo decida pelo afastamento, ele está falando. Rodrigo, vamos ouvir o que Jorge Viana está falando neste momento. Uma sessão extraordinária.
Entre 18 e 19 horas. Então, as comissões vão seguir funcionando normalmente e eu estou cancelando a sessão ordinária das 14 horas. Cancelou a sessão das 14 horas agora. Convocando uma sessão extraordinária para que possamos tratar da pauta legislativa a partir das 18 e 19 horas. Então, esse comunicado é tão somente para informar e pedir aos senhores senadores, por isso que eu peço às assessorias que informem. Então, isso que tem na pauta é aquele PL, né, de abuso de autoridade. Então, o que Jorge Viana acabou de dizer e agora? Tinha uma sessão marcada para as 2 horas, ele está cancelando essa sessão para as 2 horas, está convocando essa sessão para as 18 e 19 horas. Possivelmente já teremos aí uma decisão a respeito de Renan Calheiros, se ele permanece ou não no cargo. Então, é isso, imagens ao vivo, essa informação ao vivo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, como nós estávamos falando aqui, a mesa diretora entrou com uma ação questionando aí essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, alegando, por exemplo, que medidas importantes poderiam ser prejudicadas, como a própria PEC que está prevista, o segundo turno de votação para o dia 13 de dezembro. Inclusive hoje, o próprio presidente Michel Temer, depois de uma sessão, de uma solenidade lá no Palácio do Planalto, rapidamente conversou com os jornalistas e disse que seguramente está mantida essa votação. Vamos ver o que vai acontecer. Então, houve muitas críticas com relação a essa atitude aí da mesa diretora do Senado, do próprio Renan Calheiros, em não acatar essa decisão judicial, uma decisão da mais alta corte do país. E ontem também ele falou sobre isso, criticou inclusive a atitude do ministro Marco Aurélio Mello. Vamos ouvir o que Renan Calheiros falou ontem à noite. Toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Uma decisão da mesa diretora do Senado Federal que precisa ser observada do ponto de vista da separação dos poderes e do afastamento a 9 dias do término de um mandato de um presidente de um poder por decisão monocrática. É isso que tem que ser observado. E está todo mundo falando numa espécie de jeitinho aí que pode ser dado, Cláudio Humberto, para conter essa crise. Isso é uma fofoca, não é? Há fofocas no Congresso, nos meios políticos, dizendo que o Supremo Tribunal Federal pode decidir pela manutenção de Renan Calheiros na presidência do Senado, mas tirando ele da linha sucessória. Isso não há previsão legal nem constitucional para isso. Isso parece mais uma manobra marota de políticos ou uma tentativa marota de políticos do que propriamente uma decisão da Justiça. É impensável viver uma situação como essa. Você viu aí que o senador Renan Calheiros continua com seu jeitão coronel de ser, né? Destratando as pessoas que o criticam ou que o desafiam ou que tomam decisões que não o agradam. Ele, mais uma vez, ele insulta um magistrado, que no caso o juiz, o ministro Marco Aurélio, que tomou a decisão liminar de afastá-lo do cargo. Ele já insulta o ministro, dizendo que ele fica nervoso em razão de medidas contra altos salários e tal, o que é um desrespeito, um novo desrespeito à justiça que deve ser rechaçado com bastante veemência. O ministro Luiz Roberto Barroso, hoje cedo, fez uma dura advertência ao Brasil e, sobretudo, ao Senado Federal. Quando o Senado Federal decidiu desobedecer a ordem do ministro Marco Aurélio, cometeu crime de desobediência. Ou então, isso, segundo o ministro Barroso, é o crime de desobediência ou é golpe de Estado. Então, além de sacramentar a sorte de Renan Calheiros, e a tendência é confirmar a liminar do ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal não deve deixar barato também essa desobediência da mesa diretora do Senado. Eles cometeram um crime e isso não pode ficar por isso mesmo. Só mais um detalhe, uma notícia adicional. Também hoje, o Supremo Tribunal Federal julga uma ação direta de inconstitucionalidade contra a eleição ou processo que elegeu Luiz Sveiter, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi eleito ontem. E, portanto, ele já corre o risco de vir a perder esse mandato, o mandato que ele conquistou
lá, mais um mandato de presidente do TJ do Rio de Janeiro. Isso vai ser decidido esta tarde, com o detalhe de que a relatora do processo é ninguém menos do que a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A seguir aconteceu de novo. Você vai ver o terceiro caixa eletrônico explodido só nesta semana, agora lá em Sobradinho. Band Cidade, volta já.